Bem-vinda, Melinha, bem-vinda à nossa conferência. Que bom que você está aqui conosco. Está com a palavra. Bom, obrigada, irmã Valdísia, pelas palavras tão elogiosas. Eu agradeço muito o convite das pessoas que organizaram esse evento, e principalmente a irmã Valdísia, que me convidou, né, e me convidaram para estar aqui hoje com vocês. É um prazer muito grande. Eu queria dizer o seguinte, que eu não sou tudo isso que ela falou. Inclusive, eu não sou da Igreja Católica. Eu sou feminista, trabalho com todas as religiões, mas não tenho uma religião, digamos assim, que eu siga, né? E, então, isso me dá muita responsabilidade, porque eu tenho que ser muito responsável por mim mesma e pelos meus atos, né? Porque dependo muito deles para minha sobrevivência. Eu quero dizer que eu agradeço também a oportunidade de estar falando num momento desse, no momento em que há uma forte pressão para o silenciamento de todos os movimentos democráticos, de todos os movimentos emancipatórios, libertários desse país. Há uma política, às vezes as pessoas falam que o governo Bolsonaro é um desgoverno. Eu não acho que é um desgoverno, eu acho que é um governo estrategicamente perverso, que vem, sim, divulgar e criar, implementar a política da morte, né? Inclusive, eu acho que aqui a primeira questão que eu devo levantar é a solidariedade a todas as famílias e pessoas que vêm perdendo seus entes queridos na Covid-19. Porque o Bolsonaro, numa das falas que ele fez, ele naturalizou a morte, como se todos nós vamos morrer, então estão morrendo, né? Não, a morte por Covid-19, em muitos casos, porque a grande maioria ela traz, essa morte traz uma característica que ela atinge principalmente o povo periférico, o povo negro, um povo pobre, é aquele povo que menos tem acesso aos serviços de saúde, que estão morrendo, é aquele povo que menos tem acesso a uma boa alimentação, a um bom isolamento social, né, que garanta condições de vida. Então, essa morte é também uma construção dessa estratégia perversa desse governo. Muitas pessoas, muitas mortes podiam ser evitadas se houvesse ações políticas, se as políticas públicas de defesa da vida tivessem como prioridade, né, nas ações do governo, e o que não está acontecendo, né? Então, é um momento de muita dificuldade, é um momento de muita insegurança política, é um momento de muitas ameaças que pairam sobre a minha gratidão de poder falar justamente nesse momento com vocês, que são pessoas, eu conheço talvez poucas das vocês. Eu vi que o João Cherry está aí, o Paulo Maldos me disse que está, mas eu não sei se está, e o Daniel, que eu conheci recentemente. Está também. Né? Ah, tá também, né? Então, algumas poucas pessoas que eu conheço, eu não sei se a Valdirene está aí também, porque a Valdirene não, a Valdênia, a Valdirene, acredito que não, mas a Valdênia, enfim, são pessoas que eu conheci na luta, então são pessoas que são referências para mim, referências. Funari está aí, aqui também, viu? O Antônio Funari também é um conhecido na luta. Um Paulo grande tá aqui. companheiro, o Paulo aí, um grande companheiro, conheci na luta. Essas pessoas, eu tenho o maior carinho por elas e gratidão mesmo de poder estar
compartilhando algumas experiências aqui num momento tão dramático. É um momento trágico que nós estamos vivendo. A gente não pode ignorar essa realidade de tanta insegurança, de tanta ameaça. Eu o tempo todo as pessoas me perguntando o que é que tem que fazer agora, porque as pessoas acham que nós que vivemos a ditadura militar, que foi aquela, nós temos assim tanta experiência que nós sabemos o que está acontecendo e sabemos como sair desse momento. Não é verdade, né? Não é verdade, até porque esse momento, apesar de ser um momento de autoritarismo, eu chamo esse momento de estado de exceção. Para mim, a gente vive um estado de exceção e que nós temos que ser muito criativas, muito combativas, muito nós temos que inventar e reinventar lutas, aproveitando as poucas brechas democráticas que existem, algumas instituições que ainda estão em funcionamento e algumas leis que a gente apela por elas, né, o tempo todo. Mas nós estamos vivendo um momento que para mim, é um momento assim inédito, é um momento que eu nunca vivi e nunca imaginei que eu ia viver. Então, não tenho fórmula nenhuma. A irmã Valdiza, ela pediu para falar da minha história. Eu falei, gente, a minha história é muito conhecida, né? Assim, pelo menos da denúncia de torturador, de tortura, né? E eu sempre falei muito disso. Mas antes eu queria dizer o seguinte: eu sou da União de Mulheres de São Paulo, uma organização autônoma feminista que agrega mulheres mulheres diferentes na sua origem, na sua raça, na sua sexualidade, na sua força, enfim. Somos esse grupo de mulheres e fazemos um projeto que a gente desenvolve há 26 anos, ininterruptamente, que é uma formação via educação popular feminista em direitos. Então, essa é uma atividade muito importante que ocupa muito tempo da minha vida. E tem uma outra que eu carrego, que eu falo assim, é uma atividade do meu... eu acho que é um pouco a minha história, um pouco afetiva, ou muito afetiva, que é a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, que eu atuo nessa comissão, que eu me integrei a ela por conta da minha própria história, né? Como eu fui presa política, como eu conheci presos que foram assassinados, outros que desapareceram nessa história, outros eu conheci na militância e depois desapareceram. Eu tenho uma ligação, eu carrego essa memória deles e tenho orgulho de carregar, sabe? E procuro, e eu acho que é uma forma também de resistência, porque eu cada vez mais eu chego à conclusão de que se a gente não conhece a história do Brasil, se a gente não conhece a fundo a história do Brasil e se a gente não se posiciona, a gente não tem a capacidade de se indignar e se manifestar essa indignação, nós não vamos conseguir nunca livrar, né, romper com essas amarras que são muitas, né? Nós estamos sempre amarradas aí em questões profundas, né, que nós achamos que podemos às vezes nós temos um ar democrático, a gente acha que dá para então fazer alguma coisa sem esquecer o passado. O passado está muito no presente, né? E cada vez o meu passado eu vejo ele no presente o tempo todo. Essa história que eu carrego tá batendo aqui toda hora, me incomodando, né? Então, eu vou dizer o quê? Que eu sou uma mulher feminista, a irmã já disse, que eu milito assim conscientemente, digamos assim, desde os 14 anos de idade, né? Porque eu venho de uma família operária que meu pai era sindicalista, meu pai foi portuário em Santos, depois ele foi ferroviário em Minas Gerais,
É engraçado que eu sou mineira, né? Vocês veem pelo meu sotaque. Eu sou mineiríssima, adoro essa mineirice minha e de todo o povo mineiro. Mas eu fui criada na primeira infância em Santos, porque meu pai era portuário. Eu nasci em Minas. Aliás, eu nasci numa cidade que chama Contagem, que é junto de Belo Horizonte. Vocês que são religiosos já andaram por tudo quanto é lugar do Brasil, lugares cheios de complexidade, que eu sei que vocês têm muita experiência, vocês conhecem mais do que a gente, mas Contagem é uma cidade que ela está na história do Brasil. As pessoas às vezes não se dão conta. Sabe que a primeira greve contra a ditadura foi em Contagem. Ela foi deflagrada em Contagem. E ninguém fala que quem dirigiu essa greve, quem criou condições para essa greve, foram mulheres. Uma mulher estava à frente desse sindicato, ela era diretora dos sindicatos metalúrgicos lá. Eu não sei se é de Contagem ou se é da Grande de Belo Horizonte, que ali se confundem, né? Aquelas bem na fronteira entre Belo Horizonte e Contagem, que é a cidade industrial onde tinha as grandes indústrias, né? E a Imaculada Conceição de Oliveira, eu gosto sempre de lembrar dela. Eu não sei onde é que ela anda, mas ela foi a primeira, gente. E ela tem uma história que é importante a gente lembrar, porque essa mulher lutou, ela fez uma greve completamente diferente da greve de Osasco. Osasco foi uma greve dirigida por homens, Contagem foi uma greve dirigida por mulheres, e tem características diferentes, porque ela fez ocupação dentro da fábrica, todo mundo entrou, bateu o cartão, né? Naquele tempo que tinha o relógio, que a gente batia cartão, ai que saudade daquele tempo, né? Mas, enfim, bateu o cartão e ficou, e se cruzou os braços dentro da fábrica. Isso é importante a gente lembrar disso. Mas ela, depois, na época, o ministro, engraçado, a irmã pediu para eu contar a minha história, mas eu acho que a história dela é tão importante que eu vou falar da história dela. Como é que se diz? O ministro do Trabalho, tinha ministro do Trabalho no tempo da ditadura, viu, gente? Que agora eu acho que nem tem, né? Acho que agora acabou. Também acabou o trabalho, assim, o desemprego é o que está prevalecendo, né, no nosso momento, né, é terrível esse desemprego. E naquele tempo tinha um ministro do Trabalho que era um coronel, né, o coronel Jarbas Passarinho, que é um dos que assinou o ato institucional número 5, que é o ato de tanta repressão, de tanta perversidade, que as pessoas chamavam assim, é o golpe dentro do golpe, ou então é a ditadura dentro da ditadura, né? Ali recrudesceu de uma tal forma a repressão que não tinha como se enganar que nós estávamos vivendo uma ditadura, porque os governos militares, no início do seu governo após o golpe, eles nem chamavam de ditadura, ninguém nunca chamou. Aliás, ditadura não se chama ditadura, né? Eles não se intitulam ditadores, nem se intitulam governando sob uma ditadura, né? Eles não usam esse termo. Aliás, torturador também não fala em tortura, é interessante, né? Eles não falam. Quando a gente vê falar muito em tortura, a gente pensa sempre é o torturado que fala, o torturador não fala, né? E então, o Jarbas Passarinho ficou com ódio da Imaculada Conceição de Oliveira e fez de tudo para estar atrás dela. E aí, então, ela estava grávida quando foi presa, porque acabou sendo cercada, sendo presa pelo DOPS de Belo Horizonte, lá de Minas Gerais, que é um órgão da polícia, mas um órgão que atuou muito junto com os DOI-CODES, com os órgãos de repressão. Ele tinha, digamos assim, bastante expertise, né, na repressão política, o DOPS, né? Até antes da ditadura mesmo, durante os governos democráticos do Juscelino, do Jango, que eu me lembro, né, desses dois, o DOPS atuava contra nós, né? O DOPS sempre atuou contra nós.
E então o Dobbs prendeu a Imaculada. Agora, gente, o que eles fizeram? Eles torturaram a Imaculada, fizeram um abortamento nela, né? É claro, a sangue frio, sem anestesia, com chutes e pontapés. Essa mulher abortou na frente, inclusive para torturar os demais presos políticos, eles fizeram com que ela abortasse, quer dizer, um abortamento forçado na frente dos demais companheiros. Então, todo mundo que viveu com ela essa época tem essa cena na cabeça, né? Então, eu acho que ela é pouco lembrada quando se fala da ditadura militar. Eu fico sempre pensando nisso. Eu sempre que eu posso, eu falo dela, porque ela é pouco lembrada e muitas vezes se fala em ditadura militar, que aliás agora resolveram falar civil-militar, eu acho isso uma bobagem. Aliás, não acho bobagem, não, acho maldade também, sabe? Eu vou te dizer por quê. A ditadura, ela foi militar. É claro que civis participaram dessa ditadura ativamente, né? Nós temos o caso da Fiesp, as empresas do estado de São Paulo e empresas de outros estados também. Nessa época eu morava em Minas e tinha os empresários mineiros, o grande banqueiro do Brasil, o Magalhães Pinto, ele atuou, e civil, atuou de forma ativa em liderança do golpe. Aliás, os três que promoveram o golpe, os três civis, né, assim mais destacados na época, era o Lacerda, que era o governador do Rio de Janeiro, o Adhemar de Barros, aqui de São Paulo, e o Magalhães Pinto, de Minas Gerais. Todos civis. Então, os civis tiveram uma participação grande, mas quem estruturou ou reestruturou aquele Estado autoritário, aquele Estado fascista, aquele Estado policial, aquele Estado repressivo. Quer dizer, o núcleo duro do Estado foram os militares, e isso a gente não pode esquecer. E hoje eu me preocupo, porque e aí coloca civil, militar, não explica. Eu gosto do Fábio Conde comparado, porque ele fala ditadura empresarial. Como é que ele fala? Empresarial, não sei mesmo o quê. Os outros que participaram também, que a gente não pode esquecer, nos primeiros tempos, inclusive a Igreja Católica, teve vários religiosos importantes, ocupando cargos da cúpula, né, da Igreja, que apoiaram o golpe. Depois se arrependeram, mas na época apoiaram. Então, eles são civis. Os grandes proprietários de terra, que a gente chamava latifundiário. Então, era uma ditadura, sim, que tinha o apoio social da ditadura, eram os empresários e os latifundiários. Os militares, que são do próprio Estado, foram para o espaço político, né, para endurecer. Então, eu acho que, quando a gente fala civil-militar, eu acho maldoso. Fica parecendo que nós, civis, e eu sempre fui civil, continuo, era e sou. Nós não participamos da ditadura, nós participamos da luta contra a ditadura. Fica confuso isso. Parece que a sociedade civil participou da ditadura. A sociedade civil, na sua grande maioria, é o povo trabalhando, gente, é a classe trabalhadora, sabe? É a classe periférica. E essa classe não participou. Talvez nem tenha bem entendido o que aconteceu no primeiro momento, porque nós que éramos, eu falei desde os 14 anos, eu milito conscientemente, porque eu entrei no Partido Comunista. Eu fui militante do Partido Comunista. Eu fui militante do Partido Comunista, que chamava Brasileiro, depois teve um racha, Partido Comunista do Brasil. Eu fui para o Partido Comunista do Brasil. E que hoje é PCdoB, mas hoje é outra coisa, né? Hoje é outra coisa. Eu estou falando daquela época, né? Daquela época tinha um compromisso histórico, uma história de luta, aquelas pessoas. Hoje já são outras pessoas que vieram, que entendem a política de uma forma mais
como eu diria, menos profundo, eu acho mais superficial, né? Não tem aquele apelo histórico que eu acho importante. Eu dou muita importância para isso. Essas nossas histórias, eu dou muita importância. Então, o que chamando de ditadura civil-militar, nós estamos colocando todo mundo na vala comum. Nós somos iguais a eles, que na Argentina se fez com a teoria dos dois demônios. Os dois lados são demônios. Os que lutaram contra a ditadura e os militares que reprimiram. Então, estão colocando nós na vala comum. Eu não aceito. Eu não sou da mesma, né? Eu não sou da mesma laia. E esse pessoal, hoje, que está governando, também faz esse discurso, não sei se os mais conscientes da sociedade brasileira estão percebendo. Quando o Bolsonaro diz que tem que investigar a facada que ele levou, igual quem mandou matar Bolsonaro, imitando a Marielle. Marielle tem uma luta, uma história, é um desrespeito. Isso já é uma grande violação dos direitos humanos, do direito à nossa memória, à história. A nossa história é outra, gente. Nós estamos em outro lugar. Francamente, botar Maria. Mas eu achei aquilo assim, eu me sinto ofendida, gravemente ofendida. E eu quero dizer para vocês, já que eu não consigo contar minha história, porque acho que minha história também você já conhece um pouco, né? Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que para mim são duas questões que são grandes empecilhos, obstáculos para a gente defender a democracia. Nós precisamos hoje defender a democracia, nós precisamos hoje fazer uma frente. Nós fizemos isso na época da ditadura. O Paulo lembra bem, o Antônio Funari lembra bem. Eu acho que nós fizemos muitas frentes na época da ditadura, sim, no sentido de enfrentar o inimigo maior que é a ditadura. Hoje nós temos que enfrentar o inimigo maior que é esse governo federal, que é essa composição aí, certo? Que vai contrário à democracia, ainda que pequena, que nós conquistamos. Então, eu acho que nós temos duas questões que nós tratamos. Eu vou falar só de uma questão, que a outra, depois, se vocês quiserem, eu falo, mas a outra eu vou deixar, para não falar demais. A questão do uso da tortura como política institucional do Estado ditatorial, isso foi usado ao desaparecimento de corpos, o desaparecimento forçado de corpos, isso foi usado como política, né? Hoje tem até documentos, de vez em quando sai aí na imprensa um documento que acharam lá no arquivo dos Estados Unidos, falando que pode matar, tal, né? Fazer o quê? Tem que matar mesmo e tal. Quer dizer, existia a política da morte, existia a política da tortura, existia a política, sim, do desaparecimento dos corpos, né? Quando nós tivemos em democracia, os momentos que nós tivemos em democracia, nós cobramos muito, muito, muito que se avançasse nessas investigações, mas não é só nas investigações, é na postura política. Ainda que a tortura no Brasil, ela existe desde a fundação do Estado brasileiro, porque o que fizeram com a escravização do povo negro, do povo indígena, é tortura. Fizeram também desaparecimento forçado dos corpos, em alguns casos, enfim. Isso está lá na história. Isso compõe, para mim, essa violência de Estado, ela é uma violência estrutural. O Estado precisa dela o tempo todo. Agora vem acirrando. Tem momentos que vai mais frouxa essa violência. Se bem que, como disse, eu estou conversando com
as mulheres da periferia, as mulheres negras que perdem muitos filhos com a violência policial, e conversando sobre a ditadura, sobre o ato institucional número 5, explicando o que é, porque volta e meia eles estão pedindo o ato institucional número 5. Vocês estão vendo aí, volta e meia. Então, eu resolvi conversar com as mulheres sobre o que foi o ato institucional número 5. E aí elas falaram com muita precisão. O ato institucional número 5 continua existindo nas favelas, nas comunidades, nas periferias, né? E talvez na Amazônia, né? Nessas regiões onde tem essa violência mais acirrada, digamos assim, né? Então, o ato institucional número 5 como política de Estado, muito dos seus resquícios se mantiveram em várias políticas, né, que foram, inclusive, confirmadas durante a democracia. Foram confirmadas. Isso é gravíssimo. E eu acho que o momento, por exemplo, hoje, quando eu ouço as pessoas falando assim, será que vai ter golpe? Será que... Gente, para mim o golpe já aconteceu. Eu não sei se eu sou lunática, se eu sou vidente, eu não sei o que eu sou, eu estou vendo, porque o golpe para mim aconteceu no dia 17 de abril de 2016, quando aquele Câmara de Deputados se reuniu para dizer se aprovava ou não o impeachment da Dilma, o processo de impeachment, melhor dizendo. O Bolsonaro, gente, não podemos esquecer disso. O Bolsonaro falou o seguinte, que ele era a favor, né, da abertura do processo, em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Isso, gente, para mim foi um golpe. Não ele pensar desse jeito, eu sabia que ele pensava assim, mas a reação da Câmara, a reação parlamentar foi zero. Inclusive, as próprias parlamentares de esquerda não tiveram capacidade de reagir à altura, ou porque eu, às vezes, converso com parlamentares e me dizem que foram pegos de surpresa. Eu falei, como de surpresa? Vocês não sabiam quem era o Bolsonaro? Como eu lutei muito para a construção da Comissão da Verdade, que, aliás, participei com muito orgulho da Comissão da Verdade aqui do Estado de São Paulo, que tinha o nome de Rubens Paiva, e eu já conhecia o Bolsonaro. O Bolsonaro é aquele que colocou na porta do gabinete dele, porque ele é deputado há muitos anos. Ele pôs lá que quem gosta de osso é cachorro, se referindo à Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos, que buscavam a localização dos corpos, dos restos mortais de seus entes queridos, que até hoje não tiveram uma resposta razoável. Então, eu já conhecia. Na Comissão da Verdade, na discussão, porque a gente queria fazer um debate sobre a Comissão da Verdade, fomos impedidas. O governo petista, temia um debate com medo de perder na hora da votação, né? E não adianta, gente, nós temos que debater, não adianta, porque você ganha aqui, perde ali, tem que debater. Eu acho que o grande trabalho dos governos democráticos digamos assim, quando eles estão no auge do seu poder, né, com apoio popular, é trazer a história da política desse país e mostrar que nós queremos democracia, queremos a participação de todo mundo, queremos respeitar a opinião de todo mundo, queremos a liberdade de expressão, a liberdade de organização, e por isso nós vamos, até as últimas consequências, combater a tortura e vamos, sim, responsabilizar criminalmente
os torturadores, que, aliás, é uma tarefa que cabe ao Estado brasileiro, uma vez que ele já foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, da Organização dos Estados Americanos. O Brasil foi condenado por ser negligente com os desaparecidos políticos, por não ter buscado os corpos ou feito esforços nesse sentido, por não ter nomeado e responsabilizado criminalmente os torturadores. E, inclusive, o Brasil criou uma figura durante a democracia, em 2010, a autoanistia. Os torturadores foram autoanistiados. Isso não existe. Isso, do ponto de vista do direito, dos direitos humanos, isso não existe. Não é possível que eu torture e mate pessoas e depois eu faça uma lei para como é que se diz? Me anistiar desses crimes. Tortura, desaparecimento de corpos são crimes imprescritíveis, são crimes de lesa humanidade. Eu acho que se a gente não entender isso, nós não vamos passar para frente a história. Nós ficamos assim, ó, folheando o livro e volta para trás e não seguimos, não construímos, não fazemos a nossa história. Então, quando a gente não entende o que é crime de lesa humanidade, e eu tive... Aí eu vou contar um pouquinho minha história. Eu sei que o meu tempo está acabando, né? Eu acho que já está, né? Ou já acabou, não sei. Vocês não falaram nada, mas eu estou achando que eu já falei demais. É que Amelinha, 5 minutinhos, tá? Tá, 5 então minutos dá tempo de eu contar isso aí. Vocês perguntam. Ou fazem um debate aí com o padre Dari, né, que me antecedeu, que foi ótima, excelente a conferência que ele fez. Eu nasci no final da Segunda Guerra Mundial, gente. E eu nasci de um pai comunista, de um pai sindicalista, de um pai operário. A guerra, os efeitos da guerra, da Segunda Guerra, o racismo, o nazifascismo, os crimes de lesa humanidade que foram criados ali naquele período, eu ouvia dentro da minha casa falar disso. Entendeu? E isso são os grandes, nós temos que enfrentar, porque hoje, quando o Bolsonaro fala naquele jeito lá no dia 17 de abril de 2016, ele faz apologia à tortura, ele ofende gravemente, ele ofende mortalmente o Estado democrático de direito. Vocês viram depois aquele discurso, onde o único que tentou reagir foi aquele menino lá que foi para o exílio, eu esqueci o nome dele, mas que ele deu aquela cusparada, mas eu acho que não é cusparada, não. Eu até falei isso com ele, que eu fui lá despedir dele. Jean Willis. Como? Jean Willis. Hã? O Jean Willis. Jean Willis. Então, ele não é cusparada, não. A gente tem que usar os recursos que estão lá. Lá tem um regimento interno. Lá você não pode defender tortura. A instituição, Câmara, Parlamento, essa instituição, ela foi conquistada com o sangue desses que deram a vida para ter liberdade nesse país. Entendeu? Às vezes o pessoal fala, que recado que você quer mandar para o Bolsonaro? Eu não quero mandar recado nenhum, porque eu acho que ele nem ouve, né? Não quero mandar. Mas ele só foi eleito assim, democraticamente, porque na ditadura quem escolheu eram os generais que escolhiam quem seria o próximo presidente ou o próximo ditador. Ele nunca seria escolhido pelos militares, porque os militares não são, eu acredito que não são tão burros, né? Eles são inteligentes. Então, ele não seria escolhido. Agora, ele foi eleito com fake news, ou com fraude, ou sem fraude, não sei como é que é aquele processo eleitoral, porque eu nunca vi uma coisa tão estranha, que não teve debate, que não teve nenhum esclarecimento, né? Na verdade, colocaram a população na escuridão e ali você apertava um botão e votava, né? Mas essa eleição foi garantida pela democracia
e quem lutou pela democracia até as últimas consequências foram aqueles que hoje são desaparecidos ou foram assassinados pela ditadura. Isso a gente não pode esquecer, né? Então, gente, eu vou encerrar por aqui, mas desculpe que eu não falei nada do que eu tinha preparado, inclusive o que a irmã Valdir me pediu, eu até pus aqui no papel, mas eu não falei nada. Eu falei o que eu veio na minha cabeça. Me desculpem, tá, gente? Muito obrigada.